Meus irmãos, a paz do Senhor. Todos bem? Vamos abrir a palavra do Senhor juntamente comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 39, onde faremos a leitura do texto bíblico. Livro de Isaías, capítulo de número 39. Isaías, capítulo de número 39. Isaías de números, capítulo de número 39, a partir do verso de número 5. Vamos lá, a leitura do texto bíblico. Capítulo de número 39 de Isaías, verso 5 diz assim: Então disse Isaías a Ezequias, Isaías é o profeta e Ezequias é o rei, amém? Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que te entesouraram os seus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, ou seja, o rei, dizendo ao profeta: Boa é esta palavra do Senhor que disseste. Boa é esta palavra do Senhor que disseste. Pois eu pensava haverá paz e segurança em meus dias. Podemos tomar o seu assento, adorando o nome santo do Senhor Jesus de Nazaré. Este culto, se os irmãos percebem toda esta coloração, não é especialmente para o pregador da noite, mas é em comemoração ao aniversário da pastora Flávia, amém, que comemorou ou fez aniversário durante essa semana, e por isso essa coloração, amém? E numa festividade como essa, numa comemoração de aniversário, queria eu trazer uma palavra mais dura, mas Deus moveu a palavra para que fosse uma palavra mais sólida, de mais fácil digestão para nós. Eu já estava com a palavra planejada, a palavra diz em Oséias no capítulo 3, que é sobre a prostituição do povo de Deus. E aí quando eu soube que era aniversário, eu falei: não, Deus, deixa as coisas mudar aqui, senão após o culto haverá pessoas querendo correr atrás de mim, isso não será bom, né? Mas Deus é bom o tempo todo e por isso nós louvamos Ele, e o nome dele será sempre exaltado em nossa vida. Quando nós fazemos a leitura ou a menção da palavra do Senhor no capítulo de número 39 de Isaías, temos dois personagens que são importantíssimos para nós entendermos nessa noite. O primeiro é o rei por nome de Ezequias, e o segundo é o profeta por nome de Isaías. Então o rei se chama Ezequias e o profeta se chama Isaías. Memorize isso para o seu melhor entendimento dessa palavra. Quando nós falamos do rei por nome de Ezequias, e é claro, a gente vai ver a história ou a trajetória dele citada de forma melhor no livro das Crônicas dos Reis, exatamente no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 18, vai começar a ressaltar a história do rei por nome de Ezequias. É um homem que, em tempos em que reis não se dobravam perante o Senhor, em tempos em que reis não ouviam a voz do Senhor, pelo contrário, fazia suas próprias vontades, Deus resolve levantar um homem, e este homem será o rei Ezequias, filho do rei Acaz, que embora trouxesse ali uma bagagem de revolta contra Deus, ou de adoração a Baal ou a outros deuses em Judá e também em Jerusalém, vence este homem então por nome de Ezequias, com 25 anos de idade, começa a governar sendo rei de Judá, tendo ali a sua residência real em Jerusalém, e ele faz algumas mudanças que são essenciais para a vida de toda uma população, ou para a vida de toda uma nação. Ora, quando ele se torna rei, o primeiro movimento que ele faz é uma reforma religiosa em Israel, em Jerusalém, em Judá e em Jerusalém. Exatamente, não se buscava a Deus como deveria, não se adorava a Deus como deveria. O historiador, ao citar isso, ele diz que nem dias em que
O próprio Ezequias toma o poder, ou que ele recebe o poder para ser governante. O povo estava buscando ou adorando aquela serpente que estava no deserto, citada em Números, no capítulo de número 21, que Deus fez com que Moisés levantasse para que as pessoas olhassem para aquela serpente de bronze e fossem curados. Agora, 400 anos depois, está o povo ainda cultuando aquela serpente, deu àquela serpente o nome de Neostã. E não estamos falando de outra nação, estamos falando em Jerusalém, a casa, o centro, o lugar onde tinha a casa do Senhor, o lugar onde tinha o templo do Senhor, o lugar onde deveriam adorar ao Senhor, o lugar onde deveriam buscar ao Senhor. Ora, como falado pelo pastor nessa noite, no livro no livro de Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, diz que na instituição do levantamento da casa, o que eles deveriam fazer era orar ao Senhor, e o Senhor ouviria a oração, responderia. Meus irmãos, 22 mil bois sacrificados ali na inauguração, e a glória do Senhor encheu o templo, embora neste mesmo lugar onde deveriam adorar, lugar onde deveriam buscar, estão agora olhando para o passado, vendo a serpente de bronze, colocando o nome de Neostã e dizendo: nós temos que adorar a esta serpente. Oh, meus irmãos, mas eu tenho que citar uma palavra para os irmãos nessa noite. No lugar onde Deus instituiu a adoração, passe o tempo que passar, venha quem vier, o nome do Senhor será sempre exaltado, o nome do Senhor será sempre adorado. Embora venha um governante e tente mudar isso, o nome do Senhor será sempre exaltado. Nem que ele precisa tirar rei, nem que ele precisa destituir, nem que ele precisa levantar um novo, mas o nome do Senhor será adorado. Se você veio para adorar, meu irmão, então não fique de boca fechada. Abre a sua boca e glorifica. Abra o seu coração para essa palavra, porque o Espírito irá, ou já te trouxe aqui neste lugar para adorar. Não perca a oportunidade. Ezequias é levantado num tempo em que as pessoas não estão mais adorando, onde a adoração ao Senhor ela foi dividida. Uns buscavam uma coisa, outros buscavam outra coisa, e a adoração do Senhor ficou dividida em uma nação. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que em tempos como este, Deus sempre vai levantar alguém para fazer uma reforma religiosa. Deus sempre vai levantar alguém para destituir os falsos profetas. Deus sempre vai levantar alguém para trazer de volta a adoração na casa do Senhor. Eu não sei quem você tem ouvido, eu não sei a quem você tem buscado, mas eu nessa noite, assim como Josué disse, eu não sei você, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, adoraremos ao Senhor, buscaremos ao Senhor. Eu não sei qual a sua intenção neste lugar, mas a minha intenção é adorar o meu Deus, aquele que me salvou, aquele que me libertou, aquele que me transformou, aquele que me trouxe das trevas para a luz. O meu momento, ou a minha intenção é fazer com que o nome dele seja exaltado, custe o que custar. Ezequias entendeu isso de certa forma, que enfrentando adversidades, enfrentando um povo que não queria, ele trouxe a adoração de volta à casa do Senhor. Ora, em Jerusalém eles adoravam a Baal. Claro que essa instituição feita lá quando o rei casou-se com a rainha vinda lá, de outros lugares de Tiro, de Sidom, a Jezabel trouxe a adoração a Baal, e está aqui agora, anos depois, décadas depois, está o povo ainda adorando a Baal, mas levantou alguém que disse: não, o nome do Senhor precisa ser exaltado. Eu não sei se na sua família você é o primeiro,
Eu não sei se na sua família você será o último, mas eu quero te dizer que dá o que der, Deus sempre vai levantar alguém para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja adorado, para que o nome dele seja tornado grande na terra. Diferenças para os nossos dias? Nenhuma. Diferença para os dias atuais? Nenhuma. O povo, muitos, vai à casa do Senhor, buscam o Senhor, adoram o Senhor, mas ainda se curvam a outros deuses. Muitos vão à casa do Senhor, dizem que servem a Deus, mas não servem a Deus coisa nenhuma. Vejamos que em nossos dias o número de falsos profetas tem crescido. Vejamos que em nossos dias o número de igrejas que dá a entender que servem a outros deuses tem se expandido dia após dia. Vejamos que a bruxaria, vejamos que outras religiões têm crescido e o povo tem se curvado. É comum a gente ver alguém que saiu, por exemplo, da maçonaria, que saiu da bruxaria, que saiu de outros lugares e vem para a casa do Senhor. Mas em nossos dias é muito mais comum a gente ver pessoas que antes eram crentes e agora estão retornando para o caminho. Agora estão retornando para as mesmas ações. Agora estão retornando para a mesma vida que vivia. E Gesiel, qual que é o problema? Deus tem mudado? Não, Deus não muda. A intenção do homem muda, o coração do homem muda, mas a palavra do Senhor permanece fiel, verdadeira, eficaz, transformadora, edificadora. Ezequias encontra estes problemas. Tem a influência da Síria, tem a influência do rei da Síria, por nome de Senaqueribe, que tenta de qualquer jeito subjugar, mas ele não quer se entregar. Ele quer buscar a Deus, porque ele entendeu que nas leis de guerra citada no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, era suficiente para ele reentender, poder confrontar os seus inimigos e sair vitoriosos desses confrontos. Meus irmãos, quando nós entendemos que as batalhas que nós vamos enfrentar, nós não batalharemos ela, nós venceremos. Quando nós pensarmos que a batalha que nós enfrentarmos, nós batalharemos com as próprias mãos, certamente falharemos. A lei de guerra dizia que quando houvesse uma batalha e que os seus inimigos fossem mais numerosos, eles não deveriam guerrear, como pregado aqui neste altar pelo pastor Alexandre, no dia que ele pregou no Salmo de número 20, no verso 7. Uns confiam em carro, outros em cavaleiros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. A lei dizia que no momento do confronto eles não batalhariam. Chamaria os levitas, chamaria os sacerdotes, colocariam na frente de guerra e eles tocariam, louvariam, eles clamariam ao Senhor, e ao clamar ao Senhor, o Senhor guerrearia a batalha que eles estavam para enfrentar. E mais que isso, quando o escritor está escrevendo isso, ordenando ao povo, ele diz: olha, e quando vocês reunirem o povo, assim vocês falarão ao povo: olha, hoje não entristeçais, ficais pois alegres, alegrai-vos no Senhor, não ficai temerosos, porque hoje os vossos inimigos cairão, porque Deus está nessa batalha. E está Ezequias entendendo isso, levando adiante. E agora a Bíblia vai dizer que ele começa a ser confrontado. Só que primeiro ele faz a reforma religiosa. Primeiro ele reinstitui a adoração a Deus, quebra os altares a outros deuses. E eu tenho que te dizer uma coisa, meus irmãos: quando nós nos aproximamos dessa palavra, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos aproximamos das coisas boas de Deus, quando nós fazemos o que Deus determina, quando nós buscamos o que Deus quer para a nossa vida, automaticamente Deus começa a se revelar para nós. É automático, é um movimento que não para, é um movimento que não é estancado, não é parado. É você se aproximar de Deus e Deus se revelar para ti. Quantos querem se aproximar de Deus? Quantos querem? Quantos querem? Vou te dar uma dica. Como é que eu faço para me aproximar de Deus, Gesiel?
Primeiro, destitui os altares de outros deuses na sua casa, no seu lar, na sua família. Segundo, busque ao Senhor de todo o seu coração. Terceiro, dá lugar ao Espírito Santo, e Ele certamente se apoderará de ti e fará de ti grande nessa terra. Ora, Ezequias tem algumas batalhas militares e ele vai obter vitória porque ele entendeu que não é na força dele, não é na palavra dele, mas é na força de Deus e no poder de Deus. Senaqueribe, quando ele cerca Jerusalém, quando ele cerca Judá, e ele envia uma carta para que Ezequias possa se render, e na carta ele dizia: ô Ezequias, qual que é a força no qual você tem essa capacidade? Qual é a força, ou de onde é que você tem essa força, onde você se estriba, onde você se apoia? Senaqueribe, quando envia essa carta a Ezequias, Ezequias não faz uma reunião com o inimigo. Ezequias, ele não vai para a fronteira para confrontar o inimigo. Ezequias, ele não vai de encontro ao inimigo para falar: não, eu sirvo um Deus que pode batalhar a minha guerra. Não, ele pega a carta, coloca sobre os joelhos, entra no templo e ele começa a buscar, ele começa a adorar, ele começa a dizer: Senhor, este homem não está confrontando a mim, este homem não está confrontando o meu pelotão que nós temos aqui em Judá, este homem está confrontando, é o Senhor dos exércitos, este homem está confrontando a ti, meu Deus. Não deixa passar despercebido, Senhor. Este homem está confrontando o teu nome. Ah, meu irmão, quando vocês entenderem que quem se levanta contra ti não está confrontando você, mas está confrontando o teu Deus. Ah, quando você entender que quem se levanta contra ti não está levantando simplesmente contra o servo do Senhor, mas está se levantando contra o Senhor. Ah, meu irmão, se você entendesse que governos, reinos, reis e poderes já tentaram, já se levantaram contra o povo do Senhor, mas essa palavra é tão pura, ela é tão rica, que ela vai de mim dizer que todos aqueles que se levantaram, reinos, governos, nações, eles caíram porque Deus se levantou em favor deles. Quando a igreja entender isso aqui, pastor Alexandre, nós não vamos ter problema. Quando a igreja entender isso aqui, nós não teremos divisões. Quando a igreja entender isso aqui, nós não teremos picuinha em nosso meio. Quando a igreja entender isso aqui, nós não teremos problemas com o nosso irmão, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra o inimigo invisível que tenta destruir a nossa vida e nos tirar da salvação eterna estabelecida por Cristo. Ezequias, entendendo isso, ele começa a aprofundar, porque ele percebe que quanto mais ele busca, mais o Senhor luta as suas batalhas. Quanto mais ele ora, mais o Senhor guerreia em seu favor. Quanto mais ele se entrega nas mãos do Senhor, mais Deus começa a levantar ele e exaltar ele em meio às outras nações. Vivemos em tempos que algumas pessoas ainda duvidam do poder de Deus. Em tempos em que é mais fácil confiar no nosso poder, na nossa força, ou em alguém da nossa confiança, do que no próprio poder de Deus. E ainda que se você discorde, eu posso te mostrar isso. Alguém que diz que o advogado já falou que se só funciona assim, assim e assim. Mas na palavra, eu posso estar onde eu estiver, que o meu Deus está comigo. Ainda se me lançar numa cova, lá Ele estará comigo. Se me lançar na prisão, lá Ele estará comigo. Como em Atos 16, a prisão se abre e o povo é liberto. Como Pedro em Atos de número 13, que estava preso, mas ele é liberto pelo poder da oração. Mas é mais fácil confiar no homem ou confiar em Deus?
É mais fácil eu confiar no que o homem diz ou confiar no que Deus está dizendo? É mais fácil eu confiar no que o homem está dizendo ou no que Deus está dizendo? Eu coloquei um título para essa palavra, e o título é um Deus que prepara futuro. Um Deus que planeja futuro. Um Deus que sabe do nosso futuro, dá para a gente algumas opções para ver se a gente vai fazer o que Ele manda ou a gente vai fazer o que a gente quer. Através da história de Ezequias, nós vamos entender alguns parâmetros. E aqui eu tenho que explicar para os irmãos a respeito de profecia, porque a profecia ela tem 3 funcionalidades, ou tem 3 utilidades. Ela serve para edificar, para consolar e para exortar. Para edificar, ela fortalece espiritualmente diante de qualquer ameaça. Para consolar, ele mostra o cuidado de Deus na nossa vida. E para exortar, alertar sobre o nosso orgulho e vaidade e decisões que afetam ou que podem afetar as nossas vidas ou até as futuras gerações. Na vida de Ezequias, ele recebeu algumas profecias durante a vida dele. E aqui eu quero trazer de forma geral um esclarecimento sobre elas. Ezequias, ele vive um tempo do seu reinado, e quando ele tem 14 anos de reinado, começa a reinar aos 25, quando ele tem agora 39 anos, ele recebe a profecia. E a profecia é ninguém menos do que o próprio profeta Isaías, o famoso profeta que traz as profecias sobre Jesus Cristo. Esse profeta chega na casa de Ezequias e diz: "O Ezequias, prepara sua casa, porque você vai morrer e não vai viver." Eu tenho certeza, se qualquer um de nós recebêssemos uma palavra como essa, a primeira palavra que sairia da nossa boca seria misericórdia. Está repreendido no nome de Jesus. E para alguém que ainda segue as palavras ou a confiança católica, faria o sinal da cruz e diria: "Para trás de mim, Satanás." Ou o famoso, no latim, vade retro. Pois bem, ao receber essa palavra, as experiências que Ezequias tem vai fazer com que ele não fique calado diante dessa palavra. Vai fazer com que ele não se tranque, não se feche, mas vai fazer com que ele vire o seu rosto para a parede e vai fazer uma oração. E na oração ele vai reivindicar o direito de viver ao próprio Deus, dizendo: "Senhor, eu fiz coisa boa, olha as ações que eu fiz, restituí o culto ao Senhor, trouxe a adoração de volta em Jerusalém, Senhor, o povo agora sacrifica, o povo agora busca, o povo agora procura estar com o Senhor, Senhor, por favor, Senhor." Vai agora o profeta Isaías, já saindo do palácio do rei, tem que retornar e trazer a outra mensagem: "Ô Ezequias, Deus ouviu a sua oração, agora você tem mais 15 anos para viver." Se ele fosse um crente pentecostal nessa hora, ele falaria mistério, pulava, ele liberaria-se ao Espírito diante de uma palavra de vida. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre profecias é que seja de bem, que seja para coisas ruins da sua vida, aceite-a, e não simplesmente aceite-a, mas a entenda. Quando é para edificar, é muito bom. Nossa, Gesiel, eu estou vendo, um dia um pastor Arlo falou: "Gesiel, eu estou vendo tanta riqueza na sua mão", e tem dia que eu oro a Deus e falo: "Jesus, cadê essa riqueza? Por que não chegou ainda?" Quando é para edificar, é muito bom. Quando é para consolar, meus irmãos, teve um dia que eu estava aqui num culto, a gente saiu de casa com energia cortada em pleno Estados Unidos da América, aí chegou aqui, Deus usou a pastora Flávia com a palavra de conforto: "Olha, Deus está vendo, Deus está olhando, e Ele vai levantar, vai fazer isso." Deus, que bênção! É muito bom quando a palavra vem para nos consolar. Mas quando a palavra vem para exortar, meu irmão, é difícil da gente engolir. A palavra para Ezequias era: "Conserta a sua casa, porque você vai morrer." Ele tinha 2 garantias através dessa palavra. A primeira garantia era através de Ezequias.
através de Isaías, porque ele conhecia, era alguém que convivia, e tudo que Isaías falava, acontecia. E a segunda garantia que ele tinha é que a voz de Isaías era a voz de Deus. Então, se Isaías falasse, era Deus falando, então ele sabia que era fim da linha. Mas esse edificar a sua casa, consertar a sua casa, não falava simplesmente do momento, mas falava sobre o futuro. Esse edificar a casa, esse consertar a casa, falava sobre as ações que ele deveria praticar, vislumbrando o futuro. Nós vemos um homem com 39 anos de idade, homem, rei, governante, líder de uma nação, que ainda não tinha preparado a sua sucessão. Ele tinha 39 anos e é bom a gente lembrar que nessa época, para um rei, para um governante, atingir os 39 anos ou 40 anos era o ápice. Porque um homem que enfrenta batalhas, um homem que vence inimigos, facilmente era derrotado e poderia ser morto. Mas ele buscou o Senhor, sim ou não? Instituiu o culto ao Senhor. A nação prosperou com Ezequias, o povo está crescendo como nação, como exército. Mas ele, quando ele olha para o futuro, ele não se importa. E aqui é o que eu quero que você entenda nessa palavra. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a nossa história, nós não podemos fechar os nossos olhos para o futuro. E o que eu tenho para te mostrar é 2 vislumbres do futuro. Primeiro vislumbre sobre a sua vida, para onde você vai quando nós vencermos ou quando vencer a nossa data de validade. E o segundo vislumbre de futuro que eu quero abrir os seus olhos nessa noite é o que será daquilo que você faz, daquilo que você prega, daquilo que você vive, sobre a futura geração. Qual a importância disso, Gesiel? Na minha casa nós somos 8 irmãos. 8. Quantos? 8. Que está firme na presença do Senhor. Tem eu e tem um outro irmão chamado Samuel, tem até nome profético, varão. 6 irmãos, um irmão e 5 irmãs estão desviados da presença do Senhor. Estão fora da igreja. Estão fora. Não querem, não vai. E ainda a maioria ainda gosta do PT. Então o problema vai só aumentando de tamanho. Meu Deus, libera. Na eleição de 2018, a maioria foi com um tempão sem falar comigo, porque eu falava que apoiava o Bolsonaro e eles falavam que apoiavam o PT. Aí me bloquearam um bocado, me tiraram do grupo da família por uma razão política. Eu sei disso aí. Isso é simplesmente uma razão política. Imagine a razão religiosa. Tem dia de aniversário meu que meus irmãos não me ligam. Tem dia de aniversário, comemoração, que é mais fácil você que está aqui caminhando comigo, sendo meu irmão aqui no ministério, me dar os parabéns do que a minha própria família. E eu não tenho problema com isso. Porque a minha visão é sobre os céus. A minha visão é ter você no céu comigo. E se o meu irmão de sangue quiser estar comigo, nós daremos glória a Deus e adoraremos Deus face a face. Senão não tem problema. Porém, o que nós temos que entender é que os nossos filhos, a minha mãe, louva a Deus pela vida dela, teve o nome de missionária Marilene. Ela levou todo mundo. Quando eu era pequeno, 12 anos por aí, eu falei: mãe, eu não vou para a igreja. Ela pegava o chicote e disse: você vai, te bato, te quebro no meio, mas enquanto você for a minha responsabilidade, eu te levo para a igreja. Isso fez com que eu visse para a igreja. Isso fez com que os meus irmãos fossem para a igreja. Isso fez com que, mesmo pequeno, eles iam, depois de grande não quiseram mais, e aí já não é mais responsabilidade dela. Porém, a palavra relacionada ou dita para Ezequias é: prepara a sua casa, porque você vai morrer. Se dissessem essa palavra para nós hoje, se Deus chegasse para nós hoje e dissesse essa palavra, qual seria a nossa preocupação? Qual seria a nossa ação? Ou qual seria a nossa reação à palavra de Deus numa mensagem como essa? Prepara a sua casa, porque você vai morrer.
Deus estava falando com ele: prepara a sua descendência, prepara o seu governo sucessor, prepara a próxima geração, prepara a sua casa, prepara, porque você vai embora. Ezequias, tem alguém da Bahia aqui? Não? Tem alguém da Bahia? Então posso falar mal dos baianos. Quem? Cledson? É só um, dá para correr. Até ele levantar lá, eu já estou lá no carro, chegando em Nova Ataque. Se falar de mineira, aí nós levantamos. Parece que ele tem um espírito baiano, esse cara. Esse cara, por nome de Ezequias, esse rei. Deus fala com ele, acrescenta mais 15 anos. Uma curiosidade: quando ele morre, que o filho dele vai governar, tem 12 anos, demorou 3 anos entre pensar em fazer a criança e a criança nascer. O que nós temos que entender nessa palavra é que a urgência de despertamento, a urgência de entendimento tem que ser rápida. Nós não sabemos que dia nós vamos. Ezequias sabia, daqui ainda 15 anos. Mas ainda demorou para cair a ficha, para se levantar, para fazer uma criança nascer, para a criança nascer, e depois lá quando ele morrer, 12 anos a criança reinar. Imagine uma criança que começa a governar uma nação com 12 anos. A responsabilidade da casa dele agora foi transferida para um filho com 12 anos de idade. A responsabilidade que é sua, é sua. A responsabilidade que Deus te deu, Ele deu para você. Não para o seu filho, não para sua esposa, aos homens, não para seu esposo, às mulheres. Agora entenda que tem que haver uma reação rápida. A nossa reação tem que ser rápida. Para quê? Para que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer. Após receber essa palavra, esse homem fica feliz. Ezequias se alegra. E agora ele recebe mensageiros que vêm lá da Babilônia. Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, envia um mensageiro, envia um presente para Ezequias, porque soube que ele estava morrendo, mas recebeu uma cura milagrosa. E agora nós vemos o rei Ezequias abrindo a cidade para a Babilônia, abrindo o palácio para a Babilônia. Mais do que abrir o palácio, ele abre os quartos onde guardava as riquezas. Ele abre, ele mostra. Quantas vezes nós, pais, abrimos a nossa casa para o inimigo, abrimos o nosso conforto para o inimigo, colocamos o inimigo dentro do nosso lar. E aí quando chega o profeta Isaías dizendo: olha, chegarão dias. O que você mostrou? Mostrei a casa, mostrei as minhas riquezas, mostrei os meus tesouros, mostrei tudo o que tinha direito. Pois bem, tudo que você mostrou, um dia será levado para a Babilônia. Os filhos, e aqui quando o profeta fala, os filhos ainda não tinham nascido, mas o profeta diz: os filhos que você vai gerar serão levados cativos para a Babilônia, e lá serão eunucos. Eunucos é um escravo castrado, não pode gerar. Era uma forma do inimigo punir quando ele dominava sobre uma nação, e punir para que não nascesse mais descendente daqueles reis destituídos. Era castrar os que fossem moços, jovens, e colocar para trabalhar como escravo dentro do palácio. A palavra que chega para Ezequias é: os seus filhos serão castrados, serão levados como escravo, a sua geração vai ser diluída, ninguém mais da sua casa vai governar um palácio sequer. E sabe o que Ezequias responde? Palavra boa é esta. Boa palavra é essa. E eu achando que nos meus dias teriam paz. A preocupação dele
era com o momento. Vê um cara da Babilônia, deixa eu mostrar aqui, quem sabe eu não posso fazer uma aliança com a Babilônia. Quem sabe eu não, mostrando os meus tesouros, ele não queira fazer uma aliança comigo, mostrando as minhas riquezas. Quem sabe ele não queira fazer uma aliança comigo, e assim a Síria não vem aqui mais, e assim os egípcios. Não! A aliança já tinha sido instituída por Deus. Eu estou falando de um homem que, quando teve os seus inimigos, ele teve coragem de pegar a carga dos inimigos, colocar no joelho e orar a Deus, e Deus matar os inimigos. Estou falando do homem que tem experiência, que tem vida com Deus. Eu não estou falando de uma pessoa que nasceu ontem para... Não, é de alguém que teve experiência, de alguém que viveu. Mas as experiências passadas estão fazendo com que ele esqueça quem é esse Deus. E você nunca deve se esquecer do que Deus já fez por ti. Nunca se esqueça de onde Ele te tirou. Nunca se esqueça de quem você era antes dele te resgatar. Antes de qualquer oferta do inimigo, lembre-se do que Ele fez por ti. Eu estou falando de um homem que, no momento da sua cura milagrosa, ele fala assim: Deus, ô profeta, mas qual será a certificação que em 3 dias eu estarei o tempo? O profeta dá ele a opção: você pode escolher 10 graus à frente ou 10 graus para trás, a sombra do relógio de Acás, que era um relógio solar. Ele diz: não, para frente é muito fácil, eu quero 10 graus para trás, retroceder, eu quero que a sombra retroceda 10 graus. Hoje a gente entende que para acontecer um movimento desse, não é apenas terreno, simplesmente o nosso planeta, mas tem que haver um movimento no Sol. Tem que haver um movimento na rotação da Terra para retornar. E Deus faz isso. E aí eu te pergunto: nossa, mas como é que um cara com tanta experiência, como é que um homem com tanta experiência com Deus ainda vai cair nas lábias do inimigo? Imagine a nós que estamos aqui convivendo num mundo totalmente diferente, onde a gente não tem tanta experiência com Deus assim. Imagine a gente que não tem uma nação em nossas mãos. Mas uma coisa eu tenho que te dizer: a responsabilidade de sucessão ainda está nos nossos ombros. A igreja de amanhã ainda depende de nós. Os nossos filhos ainda é responsabilidade nossa. A escola não é educadora do seu filho. Você ainda é o responsável pela criação dos seus filhos. Vou dar um tablet e deixar o YouTube educar o meu filho. Deixa. Daqui um dia tá batendo na sua cara e te chamando de Zé Ninguém. Vou dar um celular porque o celular vai educar. Deixa. Daqui uns dias você é esquecido. Nem é lembrado mais como pai. Será como já instituído pelos desenhos da Cartoon Network, onde o pai é um babaca e a criança é que manda na casa. A responsabilidade de trazer a instituição, a adoração a Deus é nossa, é minha e é sua. Mas a responsabilidade de orar é do pastor? Não, é sua. A responsabilidade de buscar pela sua casa é sua. O pastor tem que fazer uma reunião com o senhor porque o meu filho está dando muito trabalho, porque você não foi homem para educar, você não foi mulher para educar o seu filho. Ô pastor, eu tenho que fazer uma reunião com a senhora porque a minha filha não obedece, porque você não foi mulher de educar a sua filha. Você não foi homem de educar a sua filha. Problema com isso? A gente resolve. Se não aceitar essa palavra e quiser misturar tinta, lá fora a gente pode até misturar tinta, sem problema nenhum. Mas a responsabilidade do futuro é nossa. Diga-se comigo: a responsabilidade do futuro é minha. Ezequias vai passar, Ezequias vai morrer. Mais ou menos 80 anos depois, ou 100 anos depois, 80 anos depois, mais ou menos, os primeiros jovens, que aí já está descrito no livro de Daniel, são presos em Israel
levados cativos para onde? Babilônia. E menos de 10 anos depois, a gente tem uma segunda onda de deportação. Agora o rei de Judá também é pego, escravizado, levado para a Babilônia. 100 anos depois, a Babilônia agora vem, destrói a casa do Senhor. O templo de Jerusalém destruído. A cidade destruída. O povo quase dizimado. Porque alguém como Ezequias bateu no peito e disse: palavra boa essa, porque nos meus dias terão paz. Enquanto alguém não se importa hoje, alguém vai sofrer amanhã. Enquanto alguém está achando a vida muito fácil hoje, alguém vai chorar amanhã. Existe um ditado que diz que tempos bons geram homens fracos, e com homens fracos geram tempo ruim. Tempos ruins geram homens fortes, e homens fortes geram povo fraco geram tempos ruins, e assim gira a roda da vida. Meu Deus. Estamos aqui no intuito de buscar algo melhor para a nossa família, sim ou não, meus irmãos? A gente tem que ser sincero. Nós viemos para os Estados Unidos para fazer o nosso pé de meia. O problema é que nós não sabemos se quando chegarmos no Brasil teremos o pé para calçar. Quando chegarmos no Brasil. O problema é que a gente não sabe que quando a gente juntar, a gente não sabe se vai ter o tempo de gastar, de desfrutar. Independente disso, o nosso projeto vir fazer o pé de meia, um dia retornar para o Brasil e ser feliz. Quem sabe como Gesiel, uma casinha na praia observando, quem sabe com uma barraquinha pequena vendendo um açaí e coco. A vida de um baiano. Mas o que interessa para o futuro não é mais sobre mim. Primeiro, sobre Deus. Segundo, sobre a minha sucessão. Gosto muito de falar sobre isso, porque eu sinto a responsabilidade de transferir para você a responsabilidade dessa palavra, para que você possa no futuro fazer com que a sua sucessão também louve e exalte o nome do Senhor. Tem esposa aí? Tem filhos aí contigo? Então chama ele aí para perto de ti e nós vamos orar nessa noite. Meus irmãos, coloque sobre os pés, por gentileza. Se você tem a sua família perto aí, grude perto da família, o pai ou a mãe, abraça os filhos. Nós vamos fazer um ato profético nessa noite. O que é um ato profético? É uma profecia seguida de um ato. Onde estão os músicos? Onde estão os músicos da Igreja da Fé de Hartford? Por gentileza. Pode vir. Venha. Tem um familiar seu aí, gruda nele aí, o filho, filha, esposo, esposa. Gesiel, o que nós vamos fazer nessa noite? Meus irmãos, a sua atenção, por gentileza. O que nós vamos fazer nessa noite? Quem aqui já teve a visão do filho sendo doutor, sendo doutora, sendo professor? Alguém aqui já teve a visão do filho assim? Ou seja, já vislumbrou isso nos filhos? Alguém já viu? Alguém já teve a visão do filho sendo escravizado, sendo morto, sendo esquartejado, sendo destruído pelo inimigo? Alguém já teve um vislumbre assim dos filhos? Está repreendido no nome de Jesus, amém, irmão? Só que é sua responsa, tá? Fazer com que eles cheguem lá. E mais que isso, é sua responsa fazer com que eles se tornem pregadores do Evangelho. É sua responsabilidade cuidar dos seus filhos, amar. Tiago, cadê sua família, Tiago? Está na escolinha? Chama eles lá, pode vir. Se as crianças que estão na escolinha, se o seu filho está na escolinha, pode ir lá buscar ele, pode ir lá, né? Essa oração tem que ser junta. Se seu filho estiver na escolinha, o pai pode ir lá buscar, não tem problema não. Nesse momento, essa oração, você tem que estar junto com seu filho. Por que você está fazendo isso, Gesiel? Um dia,
a minha mãe teve que orar para que a minha casa fosse ganha para Jesus. Ela batalhou para que a minha família fosse para os pés de Jesus. Hoje eu tenho a responsabilidade de levar a minha filha, ou de trazer a minha filha para o altar, e de fazer com que ela permaneça fiel à palavra do Senhor. E eu não quero que o seu filho seja destruído, eu não quero que o seu filho seja morto, eu não quero que ele seja levado como escravo, eu não quero que a sua descendência seja destruída, mas eu quero que a sua descendência louve e exalte o nome do Senhor. Hoje nós estamos comemorando o aniversário da pastora Flávia, e ela pode dizer que ela lutou pelos filhos dela, e os filhos dela estão aqui no altar, tocando. Ela vê os netos, as netas, o neto, que são filhos dos filhos, cumprimento da palavra do Senhor. Mas isso é para quem batalha, isso é para quem luta, isso é para quem não abre mão. O que eu quero te convidar nessa noite é não abrir mão dos seus filhos, lutar pelos seus filhos, guerrear pelos seus filhos, para que eles não possam se perder num mundo tão cruel que a gente vive. Tem mais alguém que ainda não está com os filhos? Tem mais alguém? Está todo mundo aí com os filhos? Sim ou não, irmãos? Então vamos orar? E que oração nós vamos fazer, Gesiel? Meus irmãos, vamos olhar para Ezequias. Um homem que, quando a cidade estava cercada, ele orou, Deus mandou um anjo que matou 180 mil soldados. Um homem que, quando estava para morrer, orou e Deus aumentou mais 15 anos a vida dele. Eu imagino agora que esse homem tem um poder na mão, de quando receberam uma profecia dessa do profeta Isaías, ele dobrar os joelhos e falar assim: Senhor, por favor, poupe a minha descendência. Senhor, por favor, guerreia, pelo menos não deixa a minha família ser levada como escravo, não, Senhor. Mas o que ele fez? Se acomodou com o momento e disse: palavra boa é essa, porque pelo menos os meus dias vai ter paz. Ou seja, não me preocupo com o futuro. Um Deus que se preocupa com o futuro é um Deus que é capaz de trazer uma palavra como essa, como advertência, de exortação, mas é uma palavra que te leva a buscar ao Senhor pela sua casa e pelos seus filhos. Amém? Vamos orar? Ore juntamente comigo pela sua casa, pela sua família. E nesse ato profético você vai colocar as mãos sobre os seus filhos, e nós vamos decretar algumas palavras. Que palavras são essas, Gesiel? Palavras de bênção. Amém? Então, se você tem o seu filho aí perto, coloque a mão sobre ele e diga assim comigo, fala: Senhor Jesus. Diga bem alto, diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha geração em tuas mãos. Não deixa, Senhor, a minha descendência ser levada como escravo. Não deixa, Senhor, que a minha descendência seja destruída. Diga assim: Senhor Jesus, abençoa a minha casa, abençoa a minha descendência. Diga aos meus filhos, serão os mais inteligentes. Diga aos meus filhos, serão pregadores. Diga bem alto, profetiza, meu irmão, isso é palavra profética. Diga: os meus filhos serão pregadores do Evangelho de Cristo, e eles serão uma bênção para todas as nações, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, abraça o seu filho, agradeça pela vida dele e aplauda o nome do Senhor.